Áudio 8, página 80, capítulo 7, o grande C. O sol brilhava e fazia calor. Um dia que seria típico daquela época do ano. Havia uma brisa suave e calma que amenizava a intensidade do sol. De todas as maneiras, era um dia perfeito. Subitamente, no canto do olho, a calma foi quebrada. Talvez tenha sido uma agitação na relva, talvez ele tenha visto alguma coisa. Ele não tinha certeza, mas francamente não fez diferença. O que importa é que talvez houvesse alguma coisa ali, alguma coisa perigosa, alguma coisa mortal. A mera ansiedade foi suficiente para que a gazela parasse de pastar e erguesse imediatamente a cabeça para tentar ver o que era, esperando que não fosse um leão. Outra gazela percebeu que um membro do grupo ficara alerta diante de uma possível ameaça e também parou de comer na mesma hora para olhar. 2 pares de olhos são melhores do que um. Não demorou para que todo o grupo se unisse a eles. Ninguém sabia muito bem o que estavam procurando. Sabiam apenas que se um dos membros do grupo se sentisse ameaçado, todos deveriam se sentir ameaçados. Então, em um instante, uma das gazelas, que não ficara alerta com a ameaça em potencial, viu o leão prestes a dar o bote e instintivamente correu como louca na direção oposta. Se as outras também viram o leão ou não, não importa, pois todas as gazelas seguiram na mesma direção, todas correndo em plena velocidade. O leão tentou persegui-las, mas não conseguiu correr por tempo suficiente para pegá-las e ficou sem forças. O ataque surpresa fracassou e as gazelas viveram mais um dia. Esse é um dos principais benefícios da vida em grupo. Cada integrante pode ajudar a pedir ajuda. Se um membro pressente o perigo, todo o grupo pode ajudar a localizá-lo antes que seja tarde. É uma cena familiar, apresentada em muitos documentários sobre a natureza. Às vezes o leão consegue abocanhar a presa, às vezes não. Mas a reação das gazelas é sempre a mesma. Primeiro, uma ou algumas pressentem que alguma coisa está errada, então tentam identificar a ameaça. Se ela existe, saem correndo para salvar. Essa sensação inicial, essa sensação de que pode haver alguma coisa perigosa ali, faz com que a cena se movimente. No final, dá mais oportunidades de sobrevivência para a manada. Essa sensação de que alguma coisa está errada é um sistema natural de avisos precoces que todos os animais possuem, inclusive nós. Destina-se a nos alertar para as ameaças e afinar o sentido para nos prepararmos para um perigo em potencial. Não fosse por essa sensação, nós ficaríamos alerta para o perigo se tivéssemos de fato alguma coisa ou após o ataque ter começado. Do ponto de vista de sobrevivência, seria tarde demais. Esses 22 membros das Forças das Operações Especiais no Afeganistão, pelos quais Johnny Bravo arriscou a vida, são um ótimo exemplo. Eles sentiram que alguma coisa estava errada naquela noite. Esse incômodo na boca do estômago que eles, as gazelas e todos nós sentimos e que nos avisa que algum perigo está nos rodando é causado por uma substância chamada cortisol. O cortisol é responsável pelo estresse e pela ansiedade, O cortisol é responsável pelo estresse e pela ansiedade porque passamos quando alguma coisa nos perturba à noite. É o primeiro nível da nossa reação lutar ou fugir. Como um sistema de alarme de alta segurança que chama automaticamente a polícia, o cortisol procura nos alertar para os possíveis perigos, preparando-nos para tomar medidas extras para nos protegermos e aumentarmos a chance de sobrevivência. Aplique a mesma cena das gazelas ao cenário de um escritório. Uma pessoa ouve um rumor de que haverá demissões. Ela conta isso para um colega. Não tarda para que, como uma manada de gazela, uma a uma notícia se espalhe e o escritório todo comece a tagarelar e a se preocupar, todos ansiosos com as possíveis demissões. Os colaboradores demonstram um senso aguçado de alerta motivado pelo cortisol que circulou em suas veias. O estresse sentido vai distraí-los, impedindo-os de fazer qualquer outra coisa até sentirem que essa ameaça passou.
Na eventualidade de uma ameaça real, como a polícia respondendo a um alarme, a adrenalina é liberada na corrente sanguínea, dando-nos mais energia para nos afastar ou aumentando a nossa força para enfrentarmos o inimigo. Se você já ouviu essas histórias de mães subitamente exibem uma força sobre-humana para salvar seu filho, saiba que elas se devem a essa adrenalina. Mas se não há uma ameaça, respiramos fundo, esperamos que o cortisol saia da corrente sanguínea, deixamos o ritmo cardíaco voltar ao normal e relaxamos novamente. O cortisol não deve apenas permanecer no sistema. Vamos imaginar que seja acionado quando percebemos uma ameaça e que saia depois que a ameaça passou. Mas um bom motivo para isso. O estresse físico é um problema sério. A maneira como reconfigura os sistemas internos pode causar danos permanentes se precisarmos conviver com uma sensação perpétua de medo e ansiedade. Sabemos que a sensação causada pelo cortisol quando receamos por nosso bem-estar. Mas ele também está por trás da ansiedade, do desconforto e do estresse que sentimos no trabalho. Diferente das gazelas, humanos têm um neocórtex sofisticado, a parte do nosso cérebro responsável pela linguagem e pelo pensamento racional, analítico e abstrato. Enquanto a gazela reage ao cortisol em seu corpo, nós humanos queremos conhecer a causa do estresse, compreender ou racionalizar os nossos sentimentos. Geralmente, tentamos descobrir a fonte daquilo que imaginamos que seja só nos ameaçando, seja real, seja imaginado, para explicar nossa inquietude. Podemos culpar um chefe que está mentindo para nós, podemos culpar um colega que achamos que pode nos atacar pelas costas para progredir na carreira, podemos nos culpar por falarmos fora da hora numa reunião. Analisamos um monte de coisa que fizemos ou não para compreender por que estamos ansiosos. A paranoia criada pelo cortisol está cumprindo seu papel. Está tentando ajudar a descobrir a ameaça e nos preparar para ela. Lute, corra ou se esconda. Seja o perigo real ou imaginário, o estresse que sentimos é bem real. Diferentemente da mente racional, o corpo não procura avaliar a causa do perigo. Reagimos simplesmente a substâncias químicas que fluem na corrente sanguínea para nos prepararmos para aquilo que possa estar nos rondando. O cérebro paleolítico não se preocupa em compreender a ameaça, que é apenas aumentar a nossa chance de sobrevivência. E mais, nossos corpos não entendem que trabalhamos em um escritório e não na savana aberta. Nosso sistema de aviso antecipado não entende que o perigo que enfrentamos não ameaça a vida. Por isso, em um esforço para nos ajudar a proteger nossos interesses, esse sistema nos leva a reagir como se estivéssemos lá. Um amigo que trabalha na Universidade da Colômbia foi a um escritório para preencher uma papelada administrativa. Foi educado e amistoso com a jovem que estava sentada no balcão, mas ela não retribuiu a polidez ou a simpatia. Embora não tivesse dito nada de forma rude ou errada, percebeu que ela não estava preocupada com ele ou com as suas necessidades. A moça respondeu às suas perguntas de forma monossilábica e não forneceu qualquer ajuda ou informações além do estritamente necessário, mesmo quando lhe foi pedido. Ao lidar com outro funcionário, ele sentiu novamente que estava incomodando simplesmente por pedir que fizesse seu trabalho. Apesar de ser do interesse de todos como colaboradores da mesma organização, a equipe parecia hesitante em ou mesmo resistente a cooperar. Em um escritório como esse que o meu amigo visitou, as pessoas preferem se manter reservadas, reagindo apenas se necessário, fazer o seu trabalho e voltar para casa no fim do dia. Não existe a sensação de que qualquer um se arriscaria ou se esforçaria para oferecer proteção aos demais. E por isso, sem ameaça de demissões ou nível baixo de estresse, sentem-se uma ansiedade constante de baixo nível. Os animais sociais
Os animais sociais sentimos-nos estressados quando não temos apoio. Essa inquietude subconsciente, a sensação de que somos responsáveis por nós mesmos e que ninguém vai nos ajudar, de que a maioria das pessoas com quem trabalhamos só se preocupa com os seus umbigos, é para o nosso cérebro primitivo muito assustadora. E o problema não está nas pessoas, mas no ambiente. Quando a gazela pressente o perigo, alerta o restante da manada, aumentando as chances de sobrevivência de todos. Infelizmente, a maioria de nós em ambientes nas quais os membros do grupo não ligam muito para o destino dos demais, isso significa que informações valiosas como perigo imediatos geralmente são mantidas em sigilo. Assim, os vínculos de confiança entre os funcionários ou entre os líderes e os colaboradores são fracos, se é que existem. Ficamos com poucas opções, exceto colocarmos-nos em primeiro lugar. Se acharmos que o chefe não gosta de nós, se nos preocupamos achando que, se cometermos um erro, estaremos encrencados, se achamos que alguém com quem trabalhamos vai tentar obter crédito por algo que fizemos ou nos atacar pelas costas para progredir, se prestarmos atenção demais nos exageros da mídia, se recearmos que a empresa não vai conseguir atingir os resultados esperados e que pode haver demissões, se as pessoas se mostrarem desinteressadas, se não sentirmos a presença do círculo de segurança, o cortisol começa a correr nas nossas veias, gota após gota. Este é um problema sério, pois o cortisol inibe a liberação de ocitocina, a substância química responsável pela empatia. Isso significa que quando o círculo de segurança é fraco e as pessoas precisam investir tempo e energia para se proteger das políticas e de outros perigos dentro da empresa, isso nos torna ainda mais egoísta e menos preocupado com os demais e com a organização. Trabalhar em uma cultura insalubre e desequilibrada é parecido com escalar o Monte Everest. Adaptamos-nos ao ambiente. Embora as condições sejam perigosas, os alpinistas sabem que precisam passar um tempo no acampamento da base para se adaptar. Com o tempo, seus corpos vão se acostumando às condições para que possam obter sucesso. Fazemos a mesma coisa numa cultura insalubre. Se as condições fossem violentas ou chocantes, como a ameaça diária de demissões, não conseguiríamos ficar lá. Mas quando as condições são sutis, adaptamos às coisas, como política do escritório, oportunistas, rodadas ocasionais de demissões e falta generalizada de confiança entre os colegas. Se estamos no acampamento da base Everest, acreditamos que estamos bem e que podemos enfrentar a situação. Mas isso não afasta o fato de que um animal humano não foi feito para essas condições. Apesar de achar que estamos confortáveis, os efeitos do ambiente terão consequências. Só porque nos acostumamos, só porque tudo se tornou normal, não significa que seja aceitável. No Everest, mesmo depois de nos adaptarmos, nossos órgãos internos vão começar a falhar se ficarmos por muito tempo na montanha. Em uma cultura insalubre acontece a mesma coisa. Apesar de podermos nos acostumar a conviver com estresse e com níveis baixos e constantes de cortisol no corpo, isso não significa que devemos fazê-lo. Fluxo constante de cortisol não são prejudiciais apenas para organizações. Pode causar sérios problemas de saúde. Como outras substâncias químicas egoístas, o cortisol pode nos ajudar a sobreviver, mas não deve estar sempre no nosso sistema. Ela provoca um caos de metabolismo de glicose, aumenta a pressão arterial e as reações inflamatórias, prejudicando a capacidade cognitiva. É mais difícil concentrarmos em coisa fora da organização quando aquilo que acontece É mais difícil concentrarmos-nos em coisas fora da organização quando aquilo que acontece fora dela causa estresse. O cortisol aumenta a agressividade, reprime o impulso sexual e, de modo geral, faz-nos sentir estressados. E agora vem o que mata literalmente. O cortisol prepara o corpo para reagir repentinamente, lutar ou correr conforme as circunstâncias. Como isso consome muita energia, quando nos sentimos ameaçados, o corpo desativa as funções que são essenciais, como digestão e o crescimento.
Passado o estresse, esses sistemas se ativam novamente. Infelizmente, o sistema imunológico é uma das funções em que o corpo não considera o essencial. Por isso, ele se desativa com doses de cortisol. Em outras palavras, quando trabalhamos em ambientes nos quais a confiança é baixa e os relacionamentos são fracos ou transicionais e o estresse e a ansiedade são a regra, ficamos mais vulneráveis às doenças. Quando a ocitocina reforça nosso sistema imunológico, enquanto a ocitocina reforça o nosso sistema imunológico, o cortisol o debilita. Talvez não seja uma coincidência o fato do mundo moderno ter alta incidência de câncer, diabetes, problemas cardíacos e outras doenças que podem ser prevenidas. Hoje temos maior probabilidade de morrer devido a essas condições do que por crimes violentos ou terrorismo. O Centro Nacional Antiterrorista estima que 12.500 pessoas foram mortas por terroristas no mundo em 2011. Segundo estatísticas da FBI, cerca de 160.000 pessoas foram assassinadas nos Estados Unidos entre 2000 e 2010, mais de 2/3 com arma de fogo. Compare esses números com 600.000 pessoas que morrem todo ano nos Estados Unidos de doenças cardíacas e quase 60.000 que morreram de câncer em 2012 e as evidências ficam claras. Pense nisso. Morreram 7 vezes mais pessoas por ano de doenças cardíacas e de câncer do que todas as pessoas assassinadas em uma década. Evidentemente, o estresse não é o único responsável por essas mortes, mas os números são expressivos e crescentes e parece que os líderes das organizações deveriam demonstrar alguma responsabilidade e levar em conta de que forma podem estar contribuindo para esses números. É assustador ver que coisas tão simplesmente quanto um sistema de incentivos corporativos ou cultura corporativa pode estar contribuindo para essas estatísticas. Nossos empregos estão nos matando literalmente. Uma cultura organizacional forte, por sua vez, faz bem para a saúde. O ambiente em que trabalhamos, a maneira como interagimos com os demais é realmente importante. Um bom ambiente de trabalho facilita a formação de vínculos de confiança necessários para uma cooperação eficiente. Como os antigos sistemas que herdamos não conseguem distinguir entre as ameaças que enfrentamos nas planícies do período paleolítico e as ameaças potenciais do moderno ambiente de trabalho, a reação é a mesma. O corpo libera cortisol para nos ajudar a permanecer vivos. Se trabalhamos em um ambiente na qual a liderança fala a verdade, onde as demissões não são a regra em tempos difíceis e no qual as estruturas de incentivo não nos lançam um contra os outros, o resultado, graças aos níveis mais elevados de ocitocina e serotonina, é a confiança e a cooperação. É isso que significa equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Não tem nada a ver com o horário de trabalho ou com o estresse que enfrentamos. Tem a ver com um local onde nos sentimos seguros. Se nos sentimos seguros em casa, mas não no trabalho, então vamos sofrer um desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Se os relacionamentos em casa e no trabalho são fortes, se temos a sensação de pertencimento, se nos sentimos protegidos nos dois lugares, então a força poderosa de uma substância química mágica, como a ocitocina, pode reduzir o efeito do estresse e do cortisol. Com confiança, fazemos coisas pelos outros. Cuidamos uns dos outros e nos sacrificamos pelos outros. Tudo isso aumenta o nosso senso de proteção dentro do círculo de confiança. Sentimos-nos confortáveis e confiantes no trabalho, o que reduz o estresse geral, pois não imaginamos que o nosso bem-estar esteja ameaçado. Demita seus filhos. Charlie King podia sentir tensão, como se fosse um relógio, quando o ano fiscal chegava ao fim. O ambiente do escritório mudava, era o medo. Medo de que, se a empresa não atingisse suas metas, talvez alguns funcionários não estivessem mais lá no ano seguinte. King, que fundou a Next Jump há quase 20 anos, atravessou muitos altos e baixos com a empresa e sabe bem os efeitos paralisantes que o medo ou a paranoia pode causar nos negócios. Assim, ele tomou uma decisão ousada que fortaleceu drasticamente o círculo de segurança na Next Jump. Queremos que a Next seja uma empresa que orgulhe os nossos pais e mães por termos construído, diz Kim. E boa parte do orgulho dos nossos pais deve-se
a sermos pessoas boas que fazemos o que é certo. Assim, ele implementou a política de emprego vitalício. Provavelmente, a Next é a única empresa de tecnologia do país com essa política. Ninguém será despedido só para melhorar o balanço. E nem erros onerosos ou desempenho individual fraco são base para demissão. Na pior hipótese, a empresa passa por um tempo descobrindo o problema e ajudando seu pessoal a superá-lo. Como um atleta que passa por um período ruim, os funcionários da Next não são despedidos, eles recebem aconselhamento. A única situação na qual se pedirá que o funcionário saia é se ele não respeitar os elevados valores morais da empresa ou se trabalhar ativamente para prejudicar seus colegas. Não é algo tão maluco quanto parece. Como é quase impossível ser despedido depois que é admitido na empresa, a Next dedica muito tempo e discernimento antes de contratar alguém do que muitas outras empresas do segmento. Não levam em conta apenas talento e experiência, dedicam um bom tempo avaliando o caráter dos candidatos que desejam trabalhar lá. De cada 100 candidatos, apenas um consegue entrar. Se dissessem a um líder que daquele momento em diante ele não pode despedir ninguém, explica Kim. Mais ainda, Assim, você precisa manter um crescimento consistente de receitas e lucros, apesar das condições do mercado. Ele não teria escolha senão recorrer a outras variáveis sob seu controle, como contratação, treinamento e desenvolvimento. Depois que alguém é contratado, os líderes da Next Jump fazem do crescimento desse funcionário sua prioridade. Se não estão oferecendo a oportunidade de um emprego vitalício para aqueles que desejam isso, então os líderes da companhia precisam se esforçar para contratar as pessoas certas. Despedir alguém é uma opção fácil, diz Kim. Disciplina, aconselhamento, até um programa para ajudar a pessoa a encontrar emprego ou outro lugar, caso decida que essa empresa não é para ela, são medidas muito mais eficientes, mas exigem mais tempo e atenção. Para Kim, educar filhos traz muitas lições para quem administra uma empresa. Ambas atividades exigem equilíbrio entre necessidades de curto prazo e metas de longo prazo. Acima de tudo, nos dois casos, seu compromisso é vitalício, diz Kim. Em última análise, você quer que se tornem pessoas melhores. Kim pensa exatamente dessa maneira em relação aos seus colaboradores. Ele sabe que a maioria das pessoas nunca se livraria de seus filhos nos momentos difíceis. Assim, como podemos demitir nosso pessoal nessas mesmas condições? Pergunta. Por mais que briguemos com nossos irmãos, não podemos nos livrar da nossa família. Temos que fazer essa relação funcionar. Mesmo não sendo um chefe perfeito ou um pai perfeito, que ninguém é, poucos podem negar que Kim se preocupa e se esforça em fazer o que é certo, mesmo que às vezes isso significa admitir que errou. Um engenheiro de uma empresa disse que no começo achou que a política de emprego vitalício era uma ideia interessante para alguns funcionários de baixo desempenho, mas muitas consequências para ele, que era o que tinha muitas consequências para aquele que tinha o melhor desempenho. Ele não temia perder o emprego. O que não imaginava, porém, é que a política iria ajudá-lo como líder do grupo. Apesar da sua implementação, a equipe começou a se comunicar muito mais abertamente. Erros e problemas passaram a ser apontados mais rapidamente, muito antes que se agravassem. A troca de informações e a cooperação também cresceu. Só porque a equipe não temia mais perder o emprego, esse líder do grupo viu o desempenho de uma equipe aumentar muito. Com isso, o desempenho da empresa toda melhorou. Nos anos anteriores à nova política, o crescimento médio da receita de Next era de 25%. Sem quaisquer outras mudanças importantes, desde a implementação do emprego vitalício, o crescimento subiu para 60%. E não há sinais de desaceleração. Apesar de muitos engenheiros da Next receberem ofertas da Google, Facebook e outras grandes empresas de tecnologia, elas não saem de lá. Antigamente, a rotatividade dos engenheiros da Next Jump era de 40%, um número semelhante da média do setor. Com foco na formação de seu pessoal, hoje a rotatividade da Next é apenas de 1%.
O que aconteceu é que quando recebem oferta com títulos importantes e salários maiores, as pessoas preferem trabalhar num lugar onde se sentem acolhidos. As pessoas preferem se sentir seguras, ter a oportunidade de crescer e de se sentir parte de algo maior que elas, a trabalhar em um lugar para simplesmente se tornarem ricas. É isso que acontece quando seres humanos, inclusive engenheiros, são postos no ambiente para qual fomos criados. Nós ficamos. Somos leais, ajudamos mutuamente, fazemos o nosso trabalho com orgulho e paixão. Quando se reserva um tempo para construir bons relacionamentos e quando líderes decidem valorizar mais as pessoas do que os números, quando sentimos confiança uns nos outros, a ocitocina liberada em nosso corpo pode reverter muito dos efeitos negativos em um ambiente profissional estressante, encharcado de cortisol. Em outras palavras, não é a natureza do trabalho que realizamos ou o número de horas no escritório que vão nos ajudar a reduzir o estresse, o equilíbrio entre vida e trabalho. São quantidades maiores de ocitocina e serotonina. A serotonina aumenta a autoconfiança, inspira-nos a ajudar aqueles que trabalham para nós e inspirar aqueles a quem nos reportamos. A ocitocina alivia o estresse, aumenta o interesse pelo trabalho e aumenta a nossa capacidade cognitiva, tornando-nos mais capazes de resolver problemas complexos. Ela melhora o sistema imunológico, reduz a pressão arterial, aumenta a libido e até diminui nossos anseios e vícios. E o melhor de tudo, inspira-nos a fazer tudo em conjunto. E é por isso que as pessoas adoram seu trabalho. Uma frase típica da ocitocina. Recusam facilmente outras ofertas de emprego com salários maiores e preferem ficar com aquilo que adoram fazer. Em comparação com uma cultura na qual os líderes incentivam decisões reacionárias ou atividades que se concentram na gratificação imediata, uma cultura na qual as substâncias químicas altruístas podem fluir mais livremente, acarreta maior estabilidade organizacional e melhor desempenho no longo prazo. E quando isso acontece, nossos vínculos se fortalecem, nossa lealdade se aprofunda e a organização ganha longevidade. E o melhor de tudo, voltamos para casa mais contentes e vivemos mais tempo com mais saúde por isso. Esse tipo de cultura é possível em qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer porte. Onde quer que encontramos seres humanos reunidos por uma causa comum, os líderes podem decidir implantar esse tipo de cultura. Isso não exige comoção e nem demissões. Os talentos não precisam ser substituídos, aqueles que não concordam com os valores que definem a cultura podem sentir que o cortisol dos seus corpos dizer-lhes que ali não é o lugar deles. Sentir-se ansiosos como estranho no grupo podem decidir sair dali para encontrar um outro lugar que se ajustem melhor. Os outros, por sua vez, vão se sentir seguros entre os seus colegas, vão sentir que encontraram um lar. Para que isso aconteça, basta que os líderes da companhia tomem a decisão de fazê-lo. Tem o poder de criar um ambiente na qual as pessoas vão prosperar naturalmente, promovendo o bem da própria organização. Uma cultura e valores definidos com clareza será responsabilidade de todos que participam dela, quer estejam numa posição formal de liderança, quer não, atuar como líderes, esforçando-se para promover os valores e manter o círculo de segurança sempre forte.